Bom, gente, olha só. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, minhas alunas lindas. E o que eu pensei nessa semana? A nossa prova vai ser no dia 19. Eu tinha pensado em fazer uma revisão, só que eu mudei o que eu ia fazer hoje, porque no dia 12 nós teremos ainda aula. E fica mais próximo até fazer uma revisão de algumas partes, porque fica mais fresquinho na cabeça de vocês. Hoje nós vamos continuar fazendo nosso exercício para fixar as tendências. E depois que nós fizermos esse exercício para as tendências, eu dividi assim: nós vamos trabalhar também, né? Revisar oralmente. Eu vou botar novamente o nosso slide de história da didática, porque aí a gente já vai. Eu posso dando assim os flashes. O que vocês é importante para vocês saberem, né? Dentro dessa questão da história da didática, como que vocês poderiam estar respondendo as questões. Aí vou dar uns flashes para vocês. As tendências não vão cair nessa avaliação, tá? Só vai cair nessa avaliação o primeiro slide, que é prática educativa, pedagogia e didática, a história da didática e ensino, instrução, a terceira aula, só. As tendências, bem claro, não vai cair nesse momento, vai ficar para P2, tá bom, gente? Vai cair o quê? É a história da didática aí? E pedagogia, peraí que eu não estou com ela aqui. Depois eu coloco no grupo direitinho para vocês. Então, acho que é pedagogia, instrução e ensino. Pedagogia. Instrução e ensino. É essa aí. Pedagogia, instrução e ensino vai cair. Vai cair a primeira apostila. Então, vocês vão olhar os slides e ler os textos. Qual é a importância? Olha só, nós vamos estar fazendo uma avaliação que ela é dissertativa. Não sei se o Gilberto comentou com vocês, eu até pedi que ele comentasse. Se ele comentou, melhor ainda. Nós vamos ter 4 questões, mas vocês vão observar que existem 4 questões, mas 3 são do conteúdo. E uma é mais de cunho pessoal, ela vale até um ponto. Que é um ponto porque vocês vão estar falando desse momento que nós estamos vivenciando e como que, por exemplo, a matéria de didática está servindo para vocês para alguma coisa. O que essa matéria trouxe? Trouxe para vocês nesse momento e para a vida de vocês, para o trabalho de vocês, uma coisa mais pessoal, tá? Então, são 4 questões. Então, vai ter isso na minha prova, na de Gilberto, na prova do Ângelo, na prova da Irenilda. Todas as avaliações vão ter essa questão, que é uma questão para vocês responderem pessoalmente. Está dando para entender? Eu acho que Gilberto deve ter colocado na prova dele também. Aí vocês não fiquem assim, a mesma questão, só que é um enfoque. Eu dou aula de didática, o Gilberto dá aula de prática e produção textual, cada um dentro do seu enfoque, é uma coisa mais pessoal, tá bom? Aí, o que eu dividi? Hoje, nós vamos estar fazendo aquele exercício que eu vou dar para vocês, e após o exercício, eu vou colocar o slide de história da didática e vendo os nuances, as coisas importantes que são para vocês estudarem, tá bom? Podemos? Então, vamos lá. Vocês pegaram caneta, caderno? Eu sei que a Andressa está. Caneta, caderno. Tá a sua foto também na frente. Então, olha só. Coloque a seguinte questão aí. Vamos lá. Posso?
Identifique as tendências de acordo com as afirmativas abaixo. Número 1. Posso? Pode. Número 1. Prepara o aluno para o mundo adulto vírgula, com participação organizada e ativa, com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, ponto e vírgula. Por meio da aquisição de conteúdos. Essa é outra opção? Não, ainda é a mesma. Por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. Ponto. Isabelle que chegou agora. Isabelle, boa noite. Isabelle? Oi, boa noite, Mariné, perdão. Eu pedi para o pessoal pegar papel e caneta, lembra? Para a gente fazer aqueles exercícios sobre as tendências. Aham. É isso que você já está passando, né, no caso? É. Você começa da segunda, depois eu repito a primeira para você. Tá bom. 2. Posso? Também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, vírgula. Essa tendência vincula. Essa tendência o quê? Vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido. Organização de quê? De classe do oprimido. Boa noite, Ariane. Ariane? Três. Podemos? 3. O inspirador da pedagogia não diretiva
Repete aí, professor. O inspirador. Repete do início, por favor. O inspirador da pedagogia não diretiva. Pedagogia o quê? Não diretiva. Não diretiva. Não diretiva. É Carl Rogers. Vírgula. Mais um é Carl Rogers. Na verdade. Peraí, vírgula. Na verdade, mais um psicólogo clínico. Mais um psicólogo clínico. Que um educador. Vou demorar tanto. 4. Chegou mais alguém aí? Quem chegou? Eu que tô caindo toda hora, professora. Camille, está caindo? Eu tô pegando tudo picado, depois eu consigo ver essas meninas pra mim. Eu só consegui copiar. Eu cheguei também, Marinês. Oi? Caí 2 vezes já. Jéssica também entrou. Isso. 4. Quem foi chegando agora, dá um espaço no meio da folha. Aí coloca o número 4. Podemos? Neste método. Repete aí, professora, 4. Neste método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos vírgula, que devem ser acumulados na mente, Acumulados através de associações. Cinco. Vitória que chegou agora, Vitória. A escola tem o papel de formadora de atitudes. Professora, Fala. desculpa, eu cheguei atrasada. Você pode pega do quinto aí. Quer que repita a quinta? Não, eu vou pegar do sexto, vou pegar o papel caneta, Tá. eu cheguei atrasada. Tá bom, querida, tá. Então, repetindo a quinta. A escola tem o papel
D. Formadora de atitudes, vírgula, preocupando-se mais com a parte psicológica do que com a social ou pedagógica. Do que com a social. Do que com a social ou pedagógica. Obrigada. 6. Bora, Vitória. Caracteriza-se por centralizar no aluno Pode, Vitória? Vai, um minutinho. Vou repetir a 6 aí, para você pegar daí. Pode. Gente, repetindo para a Vitória, tá? Não copia agora, não. 6. Caracteriza-se por centralizar no aluno. Desculpa. Caracteriza-se por centralizar no aluno, vírgula. Considerado como ser ativo e curioso. Ponto. Considerado como ser ativo e curioso. Ponto. Na mesma linha, vocês continuarão. Repete. Caracteriza-se por centralizar no aluno. Vírgula. Considerado como ser ativo e curioso. Ponto. A mesma linha. Dispõe da ideia que ele, abram aspas agora, só irá aprender fazendo, fecha aspas. Vírgula. Valorizam-se as tentativas experimentais Tentativas experimentais. Coloquei mentais. Experimentais, vírgula, a pesquisa vírgula, a descoberta vírgula, o estudo do meio natural e social, ponto. O estudo do meio natural e social, ponto. É o estudo? É, o estudo do meio natural e social. Próxima. Natural e Social. Próxima. Nesta tendência. técnico. Nesta tendência,
Tá na mesma linha, né? Não, é a próxima, 7. Ah, 7. Já é outra. Nesta tendência, o professor é a figura central e o aluno é um receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. Oitava. Vou desligar porque o meu cachorro tá latindo. É um cachorrinho. A repetição. Oitava. A, do verbo haver. A repetição de exercícios com exigência de memorização. Ponto. Com o quê? A repetição de exercícios com exigência de memorização. Não entendi, professora. Vamos lá, Marlene. Exigência de quê? Memorização. Memorizar. Tá, obrigada. Nada, amor. 9. Professora, Fala, amor. eu parei na exigência. Exigência de memorização. Foi, Vitória? Oi, valeu. 9. Aprender se torna uma atividade de descoberta, vírgula. De descoberta, vírgula. É uma autoaprendizagem, ponto. Na mesma linha, vocês vão colocar: o professor é um facilitador. E repete de novo, que falhou. O professor é um facilitador. Ponto. Agora é meu cachorro. Agora é o meu. É o seu? Todo mundo tem cachorro? Ai. 10ª. Pode, articula-se diretamente. Que? Repete. Articula-se diretamente com o sistema produtivo. Como sistema? Com o sistema produtivo, vírgula. Com o objetivo de aperfeiçoar
a ordem social A ordem vigente. social Vigente. Vírgula. Vírgula. Que é o capitalismo. Vírgula. Formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Essa é bem fácil, hein? A próxima também. 11. Já quase acabando. Skinner, S-K-I-N-N-E-R. Skinner, S-K-I, 2 N's, E-R. Foi o expoente Skinner foi o expoente principal dessa corrente psicológica. Vírgula. Também conhecida como behaviorismo. É B-E-H-A-viorismo. Tem um H, behaviorismo. Décima segunda. Além da busca pela transformação social, vírgula, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica passo a passo com sua organização de classe. Décima terceira. Essa também agora é fácil. Procura a transformação da personalidade num sentido libertário, o próprio nome já diz, né? E autogestionário. Autogestão, né? Ponto. Faltam mais 3 só. 14ª.
parte do pressuposto. Parte. Repete, professora. Oi. Repete, por favor. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas, Ações. vírgula. Por isso, o saber, Por isso, sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. Ponto. Por possível seu uso prático. Isso. repete, por favor. Relevância. Se for possível seu uso prático. Ponto. Professora, só terá relevância Se for possível seu uso prático. Décima quinta, depois a 16ª, aí a gente vai fazer. 15ª. Enfoca a livre expressão. Enfoca. Caroline que levantou. Vou repetir, tá, Carol? Enfoca a livre expressão, vírgula. O contexto cultural, vírgula. A educação estética. A educação estética. Ponto. Educação o quê? Estética. Ponto. Na mesma linha agora. Os conteúdos, vírgula. Apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos. Exigidos. Pelos alunos. E o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno. Ponto. Última. O ensino/aprendizagem tem como centro o aluno. Os conhecimentos, aí tem um ponto, tem como centro o aluno, ponto. Os conhecimentos
são construídos. A senhora pode repetir, professora? Tem Posso. como ser. O aluno, ponto. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal São construídos. O meu está falhando. são construídos pela experiência pessoal e subjetiva, ponto. Na mesma linha. O conhecimento resulta de trocas que se estabelecem na interação entre o meio, abre parêntese depois, natural, Entre o meio. abre parêntese, natural, social. Oi. Travou aqui para mim, depois estabelecem. É o quê? Na interação entre o meio aí você abre parênteses, Jéssica. Natural, vírgula. Social, vírgula. Cultural, fecha parênteses. E o sujeito, vírgula. E o sujeito? E o sujeito, vírgula. Sendo o professor o mediador, ponto. Ponto. Aí fechou. As questões são essas aí. O que vocês vão fazer agora? Pega a primeira, vamos analisá-la e ver, vocês vão vendo. Vou dar uns minutinhos para vocês irem fazendo. Vê a primeira, qual que você acha que é? Que tendência é essa? Vocês sabem que nós temos as tendências liberais e as progressistas, né? Aí você vai ver se essa tendência ela é liberal, se ela é uma tendência progressista, se é crítica social dos conteúdos, se ela é uma tendência progressista, libertária, se ela é uma tendência progressista, né? Libertadora, se ela é uma tendência liberal tradicional. Vou dar uns minutos para vocês irem fazendo aí. Vamos lá. Começa aí da primeira. Alguém ficou sem as primeiras, né? Duda? Professora, falta a primeira para mim. Vamos lá, Duda. Enquanto vocês vão fazendo, quem é que está sem algumas? Eu vou falando. Então, a primeira, Duda, anota aí. Enquanto o pessoal vai fazendo, desliga aí enquanto eu falo com a Duda. Você tem a questão, identifique as tendências de acordo com as afirmativas abaixo. Essa é a questão. Identifique as tendências de acordo com as afirmativas abaixo. 2 pontos. Pronto.
Aí você vai colocar assim, a número 1, que você não tem, né? Prepara o aluno para o mundo adulto. Prepara o aluno para o mundo adulto, vírgula. Com participação organizada e ativa na democratização da sociedade, ponto e vírgula. Por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. Ponto. Essa foi a número 1. Tá bom, obrigada. Agora tentem fazer aí para a gente continuar. Vocês querem ir fazendo junto e a gente ir analisando? Acho que é até bom. Querem? Hein, gente? Eu prefiro, professor. Vamos fazendo junto? Professora, Porque aí a gente vai mais analisando. aulas. Acho que fica mais interativo. É melhor. Então, vamos lá. Essas questões, por que essas questões são importantes? Porque quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai pegando questões afirmativas de uma, de outra, aí fica mais fácil para a gente fazer. Porque se vocês forem pesquisar, vai demorar mais. Então, a gente, olha, primeira coisa, prepara o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa. Bom, primeira palavra de ordem, para vocês saberem qual é a resposta, está aqui: democratização da sociedade, por meio da aquisição de conteúdos e da socialização. Então, qual seria essa? Democratizar a sociedade. Os conteúdos científicos são super importantes para o aluno, para ele viver a vida dele prática, para ele competir no mercado de trabalho, competir no vestibular. Qual seria essa? Vamos pensar. Ela é o quê? Liberal ou progressista? Vamos começar por aí. Vamos, gente. Alguém fala. Ela é o quê? Liberal ou progressista? Então, começa por aí. Vamos lembrar da nossa última aula. Eu acho que é progressista. Progressista, certinho. Mas qual delas? É libertadora? Ela é libertária? Ou ela é crítico social dos conteúdos? Olha o que analisa a frase, a afirmativa. A aquisição de conteúdos e da socialização. Então, qual que é a resposta correta? Tendência, progressista, o quê? Crítico, social. Conteúdo.
dos conteúdos. Essa é a resposta correta. Tendência, progressista, crítico, social dos conteúdos. Não é ela que vai preparar os alunos, o professor não é o mediador, há uma troca, mas os conhecimentos científicos, eles são importantes. Por quê? Porque o aluno vai competir, o aluno vai fazer uma prova de vestibular, um Enem, esse aluno vai ser daqui a pouco um profissional, ele tem que estar preparado para a vida prática, para o mundo do trabalho também, né? É muito importante. Vamos para 2. Essa é fácil, gente. Também conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Só aí vocês já descobriram. Essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido. Então, qual que é essa? Ela é liberal ou ela é progressista? Vamos Progressista. E qual é? Libertadora? Muito bem. Libertador. Tendência progressista, libertadora. Próxima, podemos ir? O inspirador da pedagogia não diretiva é Carl Rogers. Na verdade, mais um psicólogo clínico que um educador. Essa tendência é liberal ou progressista, gente? É liberal. Liberal, muito bem, Andressa. E qual que é? Gente, Renovada não diretiva. renovada, não diretiva. Não diretiva. Muito bem, ótimo. Por quê? Porque ela é mais voltada para o psicológico, para a pessoa em si. Lembra que tem uma diferença dessa com a outra? Então, vamos lá. Professora, então, pode colocar várias respostas, a mesma resposta em várias perguntas, né? Sim, senhora, porque está repetido, tem várias. É porque eu já respondi outras. Tá. Sim, senhora. Neste método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente através de associações. Essa está mais difícil um pouquinho. O que vocês acham? Ele é um depositário passivo dos conhecimentos que devem ser acumulados na mente através de associações. Essa aí, vocês poderiam até pensar assim, eu acho que essa é a liberal tradicional, mas não é. Ela, nesse sentido, ela é a tendência liberal tecnicista, porque o aluno trabalha através do que ele tem que estar com aqueles conhecimentos ali acumulados, ele é um depositário, porque o professor é o instrutor, só passa manuais para ele. Então, essa é a tendência liberal tecnicista. Ele precisa trabalhar, ele precisa da força de trabalho dele, preparar a mão de obra. Então, ele recebe mais. Então, liberal o quê? Tendência liberal tecnicista. Lembra da tecnologia, da máquina? Próximo. A escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte, essa é fácil, psicológica do que com o social ou a parte pedagógica. Qual que é essa? Tendência é o quê, gente? Liberal não renovada. Liberal renovada não diretiva. Muito bem. Tendência liberal renovada não diretiva. Certinho. Vocês estão conseguindo pegar? Vamos nessa agora aqui. Caracteriza-se por centralizar no aluno, considerado como ser ativo e curioso. Dispõe da ideia que ele só irá aprender fazendo. Essa é a palavra que vocês... É o pedacinho, né, da frase que vocês têm que, pegar. Valorizam-se as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. Qual que é essa? É liberal ou progressista?
Gente, essa aí vem logo após a liberal tradicional. Qual que é essa? Alguém falou aí. Tendência, liberal, renovada, progressista. Porque é essa que o aluno passa a ser o centro de tudo, as novas ciências estavam surgindo, surge a escola nova, tudo é centralizado no aluno, ele passa a ser o centro do processo ensino-aprendizagem, que antes não era o professor. Próxima. Anotaram Desculpa, aí? professora, essa é qual? Tendência, liberal, renovada, progressiva. Próxima. Nesta tendência, o professor, essa é fácil, é a figura central e o aluno é um receptor passivo dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. Qual que é essa? Essa aí todo mundo sabe. Liberal tradicional. Tendência liberal tradicional. Próxima. A repetição de exercícios como exigência de memorização. Qual que é essa? É fácil também. Tecnicista? Não, essa não. Essa aqui é a memorização, já é a liberal tradicional. A outra tem que fazer associações, porque ele precisa trabalhar, ele precisa conhecer os manuais, aí é diferente. Essa aqui é liberal memorização puramente. É liberal tradicional essa? Sim, certo. Próxima. Já dei. Aprender se torna uma atividade de descoberta. É uma autoaprendizagem. O professor é um facilitador. Qual vai ser essa? Liberal tecnicista? Oi. Tem como falar 7 de novo para mim, que eu me perdi aqui? A sétima? Tendência liberal tradicional. Tradicional? Sim. Ah, tá. Professor agora a gente centro está de na tudo. 8. Você já fez a Foi a oitava? Marlene, fez a oitava? Isso. Também Não, é tradicional. São duas tradicionais aí. A sétima e a oitava. Bom, a nona. Quem que vai responder? Aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem. O professor é um facilitador. Qual que é essa? Liberal renovada não diretiva? Não, progressiva. É porque ele é o facilitador da aprendizagem, porque agora ele é o facilitador, porque o aluno é o centro de tudo, ele vai ajudar esse aluno. É liberal renovada? Tendência liberal, renovada progressiva. Ih, professora, fala de novo o que falou. Não entendi. Tendência liberal, renovada, progressista. Tendência liberal, renovada, progressista. Pronto? Progressista. Próxima. Essa tá fácil, gente. Tecnicista? Quem pode ler essa aí? Tecnicista. Articula-se. Diretamente com o Articula-se sistema. diretamente. Vai? Pode ler, Bia. Bia. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Qual que é essa? Essa é fácil. Liberal tecnicista. Isso, muito bem. Liberal tecnicista.
Próxima, quem que pode ler? Vai, Andressa. Skinner foi o expoente principal nessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorismo. Que tendência é essa? Vamos pensar. Estímulo, resposta, reforço. Então, ele vai estar mais atrelado ao quê? O aluno tem... Tecnicista? Muito bem. Tecnicista. Tendência liberal, tecnicista. De novo? Próxima. Quem pode ler? Além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da elaboração da consciência crítica, passo a passo com sua organização de classe. Qual é essa? Vamos pensar? Gente, em busca da transformação social, condição de se libertar da elaboração da consciência crítica, passo a passo, com a sua organização de classe. Qual vai ser essa? Vai ser a tendência progressista, libertadora. Crítico social dos conteúdos? Libertadora. Libertadora. É liberal, progressista, libertadora? Oi? É progressista, libertadora? É. Qual é a próxima aí? Quem pode ler? Procura a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Essa aí tá fácil. Progressista, libertária. Libertária, muito bem. Progressista, libertária. É liberal, libertário? Tendência progressista libertária. Próxima. Parte do pressuposto de que somente vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância por possível seu uso prático. Libertadora? Libertária. Libertária? Uhum. Ele tem que vivenciar todas as situações de conselhos, de assembleias, e isso, tudo que ele vivencia, ele pode levar para dentro da escola. É a libertária.
E a próxima. Quem pode ler a próxima? Enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos. E o professor é tido como conselheiro à disposição do aluno. Também é qual? A mesma. Tendência progressista libertária. A última, o ensino-aprendizagem tem como centro o aluno. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. O conhecimento resulta de trocas que se estabelecem na interação entre o meio natural, social e cultural e o sujeito, sendo o professor o mediador. Qual que vai ser essa? Professor é o mediador. A gente já falou nisso hoje. Qual? Liberal, renovada, progressista. Liberal, gente, renovada, progressista. Não, essa não. Tendência progressista, crítico social dos conteúdos. O professor é o mediador. A tendência progressista, crítico social dos conteúdos. Crítico social dos conteúdos. E essa tendência, enquanto vocês colocam aí, essa tendência liberal, renovadora, progressista ou progressivista, porque também em alguns locais a gente vai vê-la como tendência liberal, renovada, progressivista também, tá? Bom, todos fizeram? Todas, né? O menino não está aí. Bom, agora eu vou compartilhar a nossa tela para a gente falar um pouquinho, pelo menos relembrar a história da didática, até para a gente dar uma pincelada. Vou colocar o slide rapidinho. Esse foi o slide que nós trabalhamos. Poxa, não veio. Ah, agora veio. Então, olha só. Vamos dar uma passada rápida e falando. Vamos ver se vocês lembram ainda alguma coisa desse assunto. Bom, o que a gente vai ver aí? Que a história da didática ela vai estar praticamente relacionada ao aparecimento do ensino, né? Que antes, vocês lembram como que o ensino era antes? Vamos fazer essa revisãozinha. O ensino, antes de aparecer as escolas, eles eram feitos aonde? Podem interagir, gente. Primeiramente, eles eram feitos aonde? Nas famílias, né? Primeiro nas famílias, né? Depois eram professores que eram chamados preceptores, que iam até as casas, as famílias mais ricas, mais abastadas da sociedade, tinham esse suporte. E depois, mais tarde, vai surgir a escola, né, numa sociedade assim muito mais complexa lá no século XVIII. Bom, mas acontece, isso aqui eu expliquei para vocês, isso é importante. Se eu pedir na avaliação da minha prova para vocês fazerem, digamos, contarem um pouco dessa história, como que vocês iriam fazer? Vocês vão ter que começar por alguma coisa, né? Porque toda a prova tem que ser feita como? A prova tem que ser feita com as palavras de vocês.
É uma elaboração pessoal, já que é uma prova dissertativa. Então, vocês podem, se eu pedir assim, como que surgiu a didática? Porque a gente sabe que lá na frente nós vamos encontrar Comênio, né? Que foi uma figura muito importante da Idade Média que vai trazer a didática. Então, o ensino, eu expliquei para vocês que, embora não houvesse ainda resquícios de uma didática, mas posso dizer que existia uma didática que a gente poderia chamar de difusa. Por que ela era difusa? Porque ela ensinava intuitivamente, né? E segundo o quê? A prática vigente, de acordo com o dia a dia das pessoas. Então, a gente vai notar isso aqui, ó. Comunidades primitivas. Nos tempos primitivos, as formas elementares de instrução e aprendizagem. Então, eles aprendiam como? Lembra dessa figura? Vocês lembram? Eles aprendiam prática no dia a dia, né? Nos afazeres domésticos, aprendiam a fazer as suas armas, a caçar, pescar, mas isso eles aprendiam intuitivamente. Mas não podemos falar que não existia, mas era uma didática que eu posso chamar de difusa, porque era através da intuição. Eles aprendiam de acordo com as práticas que eles tinham. Então, eles aprendiam com o quê? Com a convivência do dia a dia. Aí, na Antiguidade Clássica, a gente tem os gregos e romanos, né? E na nossa história, né? Aí a gente vai ver que a didática ela sempre existiu na história da humanidade. Por quê? Porque o homem sempre ensinou e aprendeu. Nas comunidades primitivas, como nós já falamos, era uma didática difusa, porque aprendia-se através da intuição. E, no entanto, a escola, como uma instituição para todos, só foi instituída socialmente como forma de transmitir o legado cultural construído pela humanidade, somente há pouco tempo atrás, há 200 anos, né? Mais ou menos. Aí, na Antiguidade, nós vimos aqui, nós estudamos Sócrates, que é aquele célebre autor daquela frase, né? Só sei que nada sei. E que ele tinha um método de ensino, né? Não sei se vocês lembram aí um pouquinho? Eu contei um pouquinho da história dele na época. Porque ele tem um método que era chamado de maiêutica. Era parto. Por que é parto das ideias? Mas por quê? Alguém lembra? Eu contei essa história. Vamos ver se vocês estão com a cabeça boa. Porque ele fazia o quê, gente? Uma analogia com o trabalho da mãe dele. Lembram disso? Eu falei isso. E ele era o parteiro. Alguém comentou isso aí. Ele era o parteiro, mas era parteiro de quê? De ideias. Isso. E o método dele era composto de duas partes, ironia e maiêutica. A maiêutica era a técnica de trazer luz às ideias. E a ironia era fazer com que a própria pessoa chegasse a descobrir que ela mesma nada sabia. Então, dela própria descobrir a sua própria ignorância. Porque a gente aprende, né, o tempo inteiro. Depois a gente viu Platão, né, e Aristóteles, que foram os grandes herdeiros, podemos dizer assim, né, das ideias dele. Agora, Sócrates não deixou nada escrito, né, porque ele valorizava muito mais o quê? O debate, né, e o ensinamento era oral. Ele valorizava muito mais isso. Depois a gente viu Platão, um pouco de Platão, um pouco de Aristóteles, que também foram dois grandes
um discípulo do outro, né? Platão, discípulo de Sócrates, e Aristóteles, discípulo de Platão. Vou passar um pouquinho mais rápido. Aí a gente vai ver que temos também na Idade Média, na Antiguidade, né? Passando para a Idade Média, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que viu o homem a ser desenvolvido, aquele que pertencia à classe dos homens livres, aptos a receber uma educação voltada para o ideal, a moral, a formação do caráter, dos bons costumes, dos hábitos, do domínio das paixões, da justiça, mas tinha que ser os homens livres, porque os demais não tinham acesso ainda, né, nesse momento. A ação pedagógica, então, se desenvolvia em quê? Era nas escolas, nos mosteiros, nas igrejas e universidades da época. Aí tem Sócrates tomando a cicuta, né? Platão e Aristóteles, só para lembrar. Mas o termo didática, esse termo, a gente vai ver que até o século XVII não podemos falar de numa teoria do ensino. Mas o termo didática só aparece quando os adultos começam a intervir na atividade de aprendizagem das crianças e dos jovens, que deveria ser o quê? Planejada. Tendo uma intenção o quê? Eminentemente pedagógica, né? Aí aparece com quem? Quem é um personagem mais importante nessa época? A gente vai ver que vai ser quem? Comênios. Por quê? Ele vai criar a primeira obra clássica de didática, que se chamou Didática Magna. Ele valorizava a melhoria da vida social do homem a partir da educação, quando ele tivesse um melhor conhecimento dele próprio e o desenvolvimento de sua capacidade de autocrítica, que teria como consequência uma maior solidez moral. Então, a didática seria tanto o ato de ensinar como a arte de ensinar, segundo Comênio. E ensinar aquilo que a natureza social indicava com relação à instrução, sempre a moral e a religião, porque nessa época aí, era uma época ainda totalmente voltada para a religiosidade, né? Para a moral, os bons costumes, então tudo estava voltado para isso. Então, esses três aspectos, moral, instrução e religião, seriam trabalhados de forma integrada, uma vez que, através da instrução, o homem conseguiria enxergar sua vida além das limitações do tempo. Quais eram o método dele era baseado em alguns princípios. Bom, aquilo que o aluno deve saber deve ser ensinado. O que é ensinado deve ter aplicação prática. A explicação do que se está ensinando deve ocorrer de forma mais clara possível e ensinar de acordo com as necessidades e no seu devido tempo, respeitando o momento, né? Isso aí já é importante, porque até então não era assim, ensinava-se tudo a todos. Mas, além além de Comênio, né, a gente também tem Jean-Jacques Rousseau, né? Porque na Europa, nessa época, na Europa ocidental católica, outros pensadores também estavam discutindo a reforma, né, dos procedimentos educacionais. Estavam também discutindo como melhorar esses procedimentos educacionais. Então, aí a gente vai ter Rousseau, a gente vai ter Pestalozzi, a gente vai ter Herbert, né? E eles são importantes nesse momento, porque é um momento de mudança na educação. Então, a maior contribuição de Rousseau é porque ele passa, ele via através da educação, né, a criança como um ser completo. Então, a criança, nesse momento, ela tem sentimentos, ela tem interesses, ela tem desejos próprios, né? E o que levou isso a avançar, né, na psicologia do desenvolvimento. Por quê? Por ter dado uma atenção maior às fases de desenvolvimento da criança,
que até então isso não era levado, não era levado a sério. Ela deveria sugerir uma educação, então, o quê? Diferenciada para cada uma dessas fases. É igual a gente tem, como nós temos hoje, né? A gente pode ensinar tudo a todos? Não. Mas antigamente era assim, na Idade Média principalmente, ensinava-se tudo a todos, sem distinção. A criança não era separada de nada. Ele pregou, né? A gente está falando de Jean-Jacques Rousseau, ele pregou que cada fase de vida tem a sua existência própria e contribuiu para a compreensão de que o método da natureza vale para todas as coisas e disse que não deveria se estabelecer um modelo quando se lida com a educação de crianças. Aí a gente tem também, gente, Pestalozzi, voltando aí. Ele vai seguir os mesmos rumos. Pestalozzi vai seguir os mesmos rumos de Rousseau. Pois ele era professor e teve a oportunidade de divulgar suas ideias e teorias baseadas no princípio de que toda criança deveria ter acesso à educação, qualquer que fosse sua classe social, inclusive se fosse portadora de limitação para o seu desenvolvimento, o que é muito importante, né, gente? Porque aí a gente ter as Pestalozzi hoje em dia, né, graças a ele, já que ele não separava, ele não limitava, né? Todos tinham direito à educação. Então, foi de grande valia. Então, ele atribuía grande importância ao método intuitivo, porque através do método intuitivo as crianças, né, desenvolviam o senso de observação, de análise dos objetos, fenômenos da natureza, capacidade de linguagem, e poderiam, por meio disso, se expressar através de palavras, que seria, no caso, o resultado das observações. Aí também a gente vai ver aqui que essas ideias de Comênios, Rousseau, Pestalozzi, elas influenciaram outros pedagogos, mas o mais importante foi Johann Friedrich Herbert. Então, era um pedagogo alemão que teve muitos discípulos e que vai exercer uma influência enorme na didática e na prática docente. Ele vai ser um inspirador da pedagogia conservadora. O fim da educação, para ele, era a moralidade atingida através da instrução educativa. Achava que educar o homem significava instruí-lo para querer o bem, de modo que aprenda a comandar a si próprio. A principal tarefa da instrução seria o quê? Instruir ideias corretas na mente dos alunos. Então, ele era considerado um arquiteto de mentes. Herbert estava atrás também de um método único de ensino. E esse método único de ensino, para ele estabeleceu 4 passos que são importantes. Primeiro, ele falava que era clareza, porque a preparação e a apresentação da matéria nova, ela tinha que ser apresentada de uma forma clara e completa. Depois, teria que associar essas ideias antigas às novas. É o famoso, né, quando a gente tem que ver os conhecimentos prévios dos alunos. Então, seria o terceiro, a sistematização do conhecimento, tendo em vista a generalização. E, por último, que ele chamava aplicação, de como que isso seria aplicado. Seriam os exercícios, o que ele denominou de método. Aí, posteriormente, a Herbert também desenvolveram mais outros passos, porque tinham seus discípulos, né, que continuaram a sua obra. Então, passou-se a ser o quê? Preparação, apresentação, assimilação, generalização e aplicação. O sistema de pedagógico de Herbert e seus seguidores são chamados de Herbartianos. Trouxe esclarecimentos válidos para a organização da prática docente, como, por exemplo, a necessidade de estruturação e ordenação do processo de ensino, a exigência de compreensão dos assuntos estudados, não simples memorização,
o significado educativo da disciplina na formação do caráter, achava que os alunos tinham que ser disciplinados, né? Só assim eles iriam formar o seu caráter. E essa compreensão dos assuntos estudados e não simples memorização. Entretanto, o ensino é entendido como repasse de ideias do professor para a cabeça dos alunos, embora pensasse isso na época, mas isso não acontecia na realidade. Os alunos devem compreender o que o professor transmite, mas apenas com a finalidade de reproduzir a matéria transmitida. Com isso, a aprendizagem ela era uma aprendizagem o quê? Mecânica, automática, associativa, não fazia o aluno refletir, né? Ele não tinha atividade mental. A reflexão e o pensamento independente criativo dos alunos não existia essa mobilização. Então, ó, o aluno vai ser sempre, no caso ainda, é aquele aluno ainda que só ouve, memoriza. Na realidade, era isso. Então, as ideias pedagógicas de Comênio, Rousseau, Pestalozzi e Herbert, além de outros, formaram as bases do pensamento pedagógico europeu, demarcando as concepções pedagógicas que hoje são conhecidas como pedagogia tradicional e pedagogia renovada. Aí, depois, a gente falou também um pouquinho sobre a disciplina de didática no curso de pedagogia. Então, aí a gente foi colocando quais os decretos, a lei. Isso aqui eu vou falar para vocês, não vou colocar na avaliação de vocês, porque é muita lei, e isso aqui vocês vão estudar no próximo período, se Deus quiser, em políticas públicas e organização da educação básica 1, que são as leis que foram surgindo e colocando um gancho, né, nessa formação do docente, né, e mostrando como que a didática ela era importante para a formação do pedagogo. Por que a didática era importante, né? Vocês podem até, se tiver alguma questão da prova, se vocês quiserem dar uma lida e colocar alguma coisa, não tem problema, tá? Por que ela foi se tornando assim tão imprescindível? Aí vem falando, né? Enfatizava a formação docente para o exercício do magistério, atividade docente como aquela direcionada a planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas, projetos, né? São as diretrizes, que são as diretrizes do nosso curso, as diretrizes curriculares nacionais para o curso de pedagogia, que é a licenciatura, ela é de 2006, ela não caiu ainda, mas já temos uma mais nova agora, que foi do ano passado. Tem alguma coisa nova já. Saiu, eu acho que foi em dezembro, eles fizeram umas mudanças. Bom, isso aqui, gente, agora, é imprescindível, deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui, a gente traz um pouco de história do mundo, né? E através, um pouquinho, das aulas, das tendências, a gente pôde ver também como que foram surgindo essa didática nova, né? Essas tendências pedagógicas novas que foram sendo trazidas e houve uma mudança geral, porque você pode ver que pela tendência, quando você pega a tendência tradicional, a renovada, e você chega numa mais aberta, progressista, né? Que vê o sujeito enquanto um ser que tem que lutar pelo seu profissionalismo, você tem que lutar pelos seus objetivos. Você vê que a crítica social dos conteúdos é aquela que o estudante ele está ali, mas ele está ali com compromisso, com uma sociedade democrática, né? Ele tem que conhecer os conteúdos científicos, sim, porque ele vai concorrer, ele vai competir com o que está aí dentro da sociedade. Então, isso é importante também para a gente. Nós também temos que conhecer
essas tendências de hoje, tá? E na avaliação, outra coisa importante que eu gostaria de falar com vocês, sempre que vocês forem fazer uma questão, gente, procurem delineá-la da seguinte forma, introduzindo o assunto. Eu não quero, na minha avaliação, são questões que vocês vão desenvolver com base, mas com as palavras de vocês. Mas eu não quero, por exemplo, se tiver algumas coisas, às vezes vocês vão pegar pedaços e colocar. Não, é um texto corrido, como se fosse uma redação, tá? Como se fosse uma redação, com início, meio e final. Então, eu pergunto alguma coisa, porque às vezes a pessoa põe assim, letra A, vai que tem alguma coisa que vai se dividir em itens. Não, os itens vão vir dentro do texto e falando com suas palavras sobre eles. Tá, digamos que sejam princípios, um exemplo. Os princípios de Comênios, um exemplo. Mas se eu pedir para falar sobre Comênios, vocês vão vir falando de Comênios e, de acordo com os princípios, mas um texto corrido. Não vão separar, primeiro, número 1, 2. Não, tá? Sempre fazendo numa linha como se fosse uma redação. Tá dando para entender? Dentro do texto. Em tais princípios, 2 pontos. Pode botar o primeiro aí, explicar o segundo, tudo numa linha só. E não botando o número 1, separando como se fosse estanque. Não, eu quero um texto, uma elaboração pessoal. Como se vocês estivessem contando uma história. Certo? Isso que é importante, por isso que eu queria falar isso para vocês. E se eu pedir para falar alguma coisa da história, um exemplo, vocês podem vir contando, pode ser que tenha alguma coisa junto, vocês vêm contando com as palavras de vocês, que na antiguidade tinha fulano lá, ao que vocês vão colocando, certo? Vendo as coisas principais desses, tem texto, peguem o texto também, que está lá, peguem acho que tem até, não sei se tem 2 textos sobre isso, peguem o texto e vão olhando e fazendo uma elaboração pessoal, um texto de vocês. Tá? Tá dando para entender? É uma elaboração pessoal. Com um sentido, né? Bom, aí vem falando mais da didática, né? Fecha aqui. Alguém quer interromper o compartilhamento? É só para repassar o slide, porque demora muito tempo sem a gente buscar o slide, acaba esquecendo do que foi falado rapidinho, né? Mas quem está pegando, tem também os vídeos que vocês podem ter acesso, né, das aulas, mas tentem fazer uma elaboração pessoal, como se fosse uma redação. Para isso a gente fala assim, de 10 a 15 linhas, certo? De 15 a 20, porque às vezes o assunto é um pouquinho maior. Mas uma coisa assim, uma elaboração pessoal, vocês vão discorrendo, como se fosse uma redação. Assim que devem ser as provas dissertativas. Querem perguntar alguma coisa? Nós ainda vamos trabalhar na semana que vem a primeira unidade e a terceira unidade. Hoje foi só para lembrar um pouquinho desses teóricos que foram importantes, só para a gente, porque senão fica muita coisa para a semana que vem, para vocês lembrarem, né, um pouquinho de como que iniciou. Vocês podem falar também desse tipo de didática difusa que era dado nas comunidades primitivas. Começou assim. A didática sempre existiu, mas não era uma teoria do ensino ainda, porque sempre o homem ensinou e sempre o homem aprendeu. Olha que bonito, para começar. Não é verdade?
Então, e na semana que vem a gente vai falar um pouquinho daquela parte inicial que fala o que é pedagogia, o que é didática, né? E a parte inicial do programa. E depois o texto número 3, que fala da instrução. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Podem perguntar, que a gente está quase finalizando. Tudo ok. Não, vocês ainda tá bom, porque vocês ainda vão ter mais uma aula lá na frente. Vão ter dúvidas, mas na semana que vem a gente tira mais dúvidas ainda. Né? Porque a nossa prova acho que é dia 19, não é isso? 19. Eu vou postar na semana que vem. Já. Aí tem mais tempo para fazer. Eu tô no dia 12, 12. Eu vou estar postando a prova. Tá bom? Querem falar alguma coisa ou posso encerrar? Pode encerrar. Mariné, os seus trabalhos para nota vão ficar sendo aqueles mesmos que a gente já fez, os estudos. Não vai ter mais trabalho, então? Não, vai ter não. Já chega a prova que vai dar trabalho. Já é um trabalho enorme. Não diga isso. Já chega a prova que já é um trabalho. E que trabalho, né, gente? Na realidade, o que acontece? São 3 trabalhos por semana, até por isso, por causa do escalonamento, para vocês terem mais tempo, no dia que não tiver aula, para fazer trabalho. Fazer as provas. Marinéia. Fala, querida. Quem está falando? Aí eu posso... A Raika. Fala, amor. Aí eu posso enviar para o seu e-mail os 3 ou envio pelo AVA? Tem 2 que pode ser por e-mail, tem um que está no AVA, acho. Não é isso, gente? Sim. Isso. Aham. Tá, Raika? Tá bom, obrigada. Nada, querida. Então, acho que dá para a gente encerrar, né? Até porque tem prova de Gilberto, para vocês verem. Não é isso? Então, gente, obrigada aí, boa noite. Vamos Tchau para você. encerrar. Boa noite. Tchau. Boa noite.